Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Fra Jorge, sou professora de inglês e coordenadora pedagógica aqui na Intensivos Americana, escola de inglês no interior de São Paulo, em Americana. E hoje eu vou entrevistar o meu ex-aluno Lucas, que está morando na Irlanda. E vamos bater um papo sobre a vida na Irlanda, como que é morar lá, como que é estudar, como que é o inglês, né? A gente vai falar sobre temas variados. Oi, Lucas. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Tudo pessoal. bem? Então, eu sou o Lucas, sou aí de Santa Bárbara também. Já estou aqui na Irlanda há 5 anos. Espero hoje contar um pouco da experiência que eu tenho aqui na Irlanda, nesses 5 anos, na parte de idioma e também na parte de experiência mesmo, de como que é morar fora do Brasil. Uhum, ok. Lucas, a minha primeira pergunta, por que Irlanda? Por que você decidiu ir morar aí na Irlanda? A Irlanda, lá em 2015, outubro de 2015, quando já estava a crise bem pesada no Brasil, eu fui mandado embora no início do ano. E quando eu comecei a pesquisar para sair, que era um sonho que eu tinha de estudar fora, trabalhar fora, foi um dos países que custo-benefício era o mais fácil de sair. Com um euro muito caro, eu olhei Noruega, olhei Canadá, Austrália, lugares que têm emprego para engenheiro, e a Irlanda era o custo-benefício melhor. Um valor de curso de um mês na Austrália ou no Canadá era o mesmo valor de 8 meses de curso na Irlanda com um visto de um ano. Então, nesse sentido, ficou muito mais barato. E tudo que você precisava fazer era provar 3.000 euros para entrar no país. Então, nesse sentido, foi muito mais fácil. E eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, que já Uhum, tinha pedido demissão alguns meses antes de 2015, e ela veio embora. Então, me senti mais confortável de vir para a Irlanda. Ela falava que era tudo bom, então resolvi uhum. arriscar. Aí você resolveu arriscar. E aí, então, você já tinha se formado, né? Você é engenheiro. E como que foi essa questão para você? Você já foi, com um emprego garantido? Você procurou emprego aí? Como que aconteceu isso daí? Porque hoje você trabalha na sua área, né? O que é muito difícil, às vezes, para brasileiros que mudam, né? Que vão para outro país. Sim, a história é bem engraçada porque ainda eu estava fazendo aula com a Gabi, já eu fiz a parte de turmas, depois eu já estava fazendo a área de business, É, business. VIP e business. E Uhum, quando surgiu uma oportunidade de trabalho numa empresa gigantesca da minha área, que era para ser gerente da América Latina, eu ganhei um mega salário, e uhum, na hora do vamos ver, eles falaram que não poderiam pagar esse valor de salário porque eu não tinha inglês fluente. uhum. Nossa, E aí. aí eu fiquei bem abatido, bem triste, e logo depois fui mandado embora, então veio a chance de aprender inglês ou aceitar uma proposta menor de salário no Brasil. E aí eu achei que era melhor vir, já que o inglês estava me impedindo de progredir na minha profissão e em salários. Falei, não, vou para lá e vou aprender inglês. E aí o engraçado que eu fiz, eu só comprei a passagem. Ah, eu Eu lembro não disso. tinha, eu não tinha ideia para onde eu ia, onde eu iria Uhum, estudar, porque tinha várias cidades para estudar aqui na Irlanda. A grande maioria dos brasileiros vem para Dublin, mas eu não queria vir para Dublin porque também tinha aquela fama que tinha muito brasileiro, que você não ia conseguir trabalho, que você não ia praticar o inglês, então eu não queria isso também. Então eu comprei uhum, a passagem em julho de 2015 e uhum, durante até a data de embarque, que era setembro, eu comecei a me oferecer para trabalhar de graça na Irlanda. uhum. E aí Legal. eu comecei a me oferecer para trabalhar de graça, fiz um e-mail que eu brinco que era o inglês de quermesse, né? Porque você faz o e-mail mais básico, que hoje eu vejo, você vê que é um inglês Uhum, bem básico, assim, bem ruim, e mandei para uhum, todo mundo que eu achava na minha rede do LinkedIn. E uhum, mandei para todo mundo. E aí 3 empresas começaram a conversar comigo, dizendo que estavam interessados uhum. em fazer uma entrevista, só que eu estava no Brasil, e a ideia é que eu fiz para trabalhar de graça porque eu não podia abrir mão do curso de inglês. É, Se eu vim sim. para cá para estudar inglês, eu tinha que aprender o inglês, mas Uhum, também tinha que conseguir trabalho. E 3 empresas acabaram oferecendo uma vaga, e uhum. remunerada. E Remunerado, olha que aí, beleza. remunerada. E aí, claro, para ganhar ainda o básico do salário da Irlanda, mas mesmo assim, a gente estava falando nessa época, o básico da Irlanda era 9 e alguma coisa, eles me oferecendo 11 euros a hora. Olha que beleza. Então, e eu falei, não, tá ótimo, eu vou. E Uhum, a minha estratégia era procurar uma cidade que era mais próximo do trabalho, para que eu pudesse ter tempo de estudar de manhã e estudar também, e trabalhar no período da tarde. E eu pedi para minha agência de intercâmbios, eu pedi para ela, ó,
me consiga uma escola que era no interior da Irlanda, que era Limerick. E aí ela disse que ia tentar, porque não tinha Limerick não era tão conhecida ainda em 2015, tinha poucas pessoas, poucos brasileiros vindo. Ela conseguiu uma escola, ficava a 60 minutos de carro da empresa que tinha me oferecido o trabalho, me ofereceu esse curso, eu fiz o curso e vim embora. Aí cheguei aqui em outubro, 28 de setembro de 2015, eu cheguei aqui, fui para a empresa, fiz a entrevista numa sexta-feira e na segunda-feira eles falaram, pode começar. E aí fiquei trabalhando, estudando, 6 meses, os primeiros 6, 7 meses na escola e trabalhando meio período. Só que como não tinha tempo de chegar no trabalho, eu já chegava no final do expediente, eles aceitaram que eu trabalhasse de casa durante os primeiros 8 meses. Legal, nossa, fantástico, foi assim, incrível para você então, né? Foi, assim, parece que foi fácil, mas não, você teve um caminho aí, você percorreu, né, um caminho, teve que estudar inglês, você mandou bastante currículo, então eu acho que teve um esforço da sua parte também, né? E como que você se preparou? Eu lembro. Assim, você se preparou muito rápido, né? Quando você ficou sabendo que tudo isso ia acontecer, como que foi? Eu lembro, o problema de quando você decide fazer o intercâmbio é a ansiedade, né? Você não consegue esperar mais, você não consegue imaginar o que tinha acontecido, até porque tudo que eu sabia sobre a Irlanda era que era uma ilha, a tal da Ilha Esmeralda, e para mim era tudo mato e tinha muito pub e ponto. Não tinha muito pub, Tinha muito pub e tinha o dia do St. Patrick's Day e ponto, e a gente não tinha mais informação. Eu não tinha nem ideia que tinha muitas empresas aqui, cara de tecnologia e engenharia, tanto a área médica, são áreas requisitadas na Irlanda. Então, eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Então, a preparação foi na ideia de, primeiro, para fazer entrevista online, que eu tive que fazer. Eu não tinha confiança de fazer entrevista online, então eu chamei eles no Skype e pedi que eu me apresentasse para eles. Então, eu fiz um roteiro e me apresentei, e depois eu pedi que eles mandassem as perguntas para eu respondendo conforme eles precisavam depois do e-mail. Então, foi dessa forma que eu consegui fazer a entrevista, porque eu não queria apresentar para eles que o meu inglês não era bom o suficiente ou mostrar algum tipo de insegurança nesse sentido. Então, me preparei, fiz a apresentação e depois respondi as perguntas por e-mail. E aí, nesse um mês e meio que eu fiquei mandando currículos durante o mês até conseguir a empresa, eu fiquei me preparando para conhecer mais sobre a cidade, mas não tinha material na internet para conhecer sobre a cidade. Tinha só uma empresa de intercâmbios esqueci o nome agora, que só falava sobre Galway. Então, não falava muito sobre Limerick, então pesquisava muito e não tinha muita resposta. Então, a expectativa foi esperar chegar, preparar a família, preparar a própria cabeça para deixar o Brasil e para uma coisa que você não sabe se volta e quando volta, e o plano era ir e voltar depois de 8 meses. E aí ficou, né, esses 8 meses viraram anos, né? Nesses 8 meses eu descobri que a Irlanda dá visto de trabalho para engenheiros. Então, você vai ficando aqui, as coisas vão mudando, e depois de 8 meses, eu perguntei para a empresa se eles queriam aplicar por visto de trabalho, eles toparam, apresentei a documentação, e aí eles aplicaram no meio de 2006 para o visto, que saiu só em 2017. Aí em 2017, já não estudando mais, porque eu estudei até abril de 2016, aí consegui o visto em 2017, visto de trabalho de duração de 3 anos. Legal, verdade. E você não quis ir para Dublin, então, porque tinha muito brasileiro? É um preconceito que a gente tem, que a gente escuta das agências, que tem muito brasileiro, e de alguma forma isso atrapalhar o aprendizado do inglês, a prática do inglês, e que numa cidade do interior você ia ter uma imersão maior na cultura irlandesa. Que na prática é uma verdade, você consegue ter mais contato com a cultura irlandesa, só que não demonstra que você não vai ter contato com o brasileiro, até porque quando você está fora do Brasil e quando você se sente perdido, você automaticamente procura algo que seja familiar para você. E é normal, você vai se comunicar com brasileiros, você vai fazer núcleos de amizade com brasileiros, e por mais que você tente se afastar por alguma coisa de, eu quero praticar o inglês, a sua escola também vai ter muito brasileiro. Vai ter. Então, e pessoal que está assistindo
no ano passado que eu estive na Irlanda, a gente foi para Dublin, a gente encontrou o Lucas. E Sim. assim, a gente foi para alguns bares, a gente foi até numa balada brasileira lá, foi muito engraçado, porque tocava Anitta, tocava funk, era assim, só tinha brasileiro. E Verdade, às vezes a gente foi para Dices. a gente foi para Dice. A Dices para quem não conhece Dublin, Dublin tem um bar que nas terças-feiras e domingo o drink, qualquer drink que normalmente custa 5 euros, eles cobram 2 e lota de brasileiro. Basicamente, 90% das pessoas são brasileiras e só toca música brasileira e é uma forma de você fugir da rotina irlandesa e voltar um pouco para o Brasil. Eu gostei muito, foi muito legal essa experiência, foi engraçado. Na verdade, o que me surpreendeu é que, assim, lá em Dublin, no hotel, você tá escutando o pessoal falando inglês, de repente você fala, esse inglês não tá muito bom, não. De repente você vê a pessoa falando português. Então você é brasileiro também. Aí no bar também é a mesma coisa, você vê a garçonete assim, o garçom você fala, isso daí parece um pouco brasileiro, né? De repente, vocês também são brasileiros, estão falando português. Então, assim, realmente, se você quer estudar inglês, é melhor procurar, às vezes, uma outra cidade, né? Faça amigos, né, de outras nacionalidades também. Mas, assim como o Lucas disse, é difícil, porque você sente falta do aconchego do português, né? De falar português, é gostoso, você já está longe da sua família, você está estudando, trabalhando, então realmente faz falta, né? E Lucas, vamos falar uma E a coisinha. armadilha, Pode a falar. armadilha que todo brasileiro passa aqui, quando vem, porque você sai da zona de conforto, você perde a referência das coisas que você sabia fazer, você está num lugar que você não sabe como se portar, não sabe falar bem o idioma, não conhece bem a cultura, e vai ter dias durante o curso que vai ter provas que na semana que você vai achar que está tudo bem porque você foi bem. E aí, Uhum, porque você foi mal na prova seguinte, na semana seguinte, você acha que você não está evoluindo. Passa um mês, uhum, você está feliz, passa o segundo mês. Então, quando você fica com os brasileiros, é o jeito de você se sentir motivado e não achar que está uhum. perdendo tempo aqui, não está aprendendo, porque isso é uma regra para todo mundo que estuda fora. Você sempre vai se pegar se criticando e se cobrando demais, achando que o inglês não está suficiente. E É, uma coisa que eu vivi comparado com outras pessoas que moraram em outros países, a Irlanda, o irlandês é muito receptivo. isso Tanto é para verdade. mercado de trabalho, aqui na Irlanda a gente tem média de 60 mil brasileiros. Então a É muita maioria está em gente. Dublin, Uhum, concorrendo com outras pessoas de outros lugares. Mas mesmo assim você consegue trabalhos, o chamado uhum, subemprego, para você começar a fazer um tipo de renda para conciliar com o tempo da escola. E quando você vai falar inglês, mesmo que você está aprendendo, o irlandês é muito paciente. Então, uhum. ao invés de a gente ficar com medo e não fala, porque tem esse problema e vai se comunicar junto com os brasileiros, vai tentar sair com os brasileiros, vai fazer núcleo de amizade com os brasileiros, é tentar mais falar com os irlandeses, porque eles não vão reclamar se você não está acertando na palavra. Eles são muito pacientes. Então, nesse Uhum. é uma coisa muito tranquila e que contrapõe quando você chega aqui e descobre que existe um inglês diferente do britânico e do americano. Nossa, Existe o sim. inglês irlandês, Uhum, que é muito difícil de entender. A uhum. Gabi sabe que eu tinha uma dificuldade com o inglês britânico, né? Não adianta, eu não entendia, não É, conseguia. Aí cheguei aqui, não entendia absolutamente nada, mesmo achando que o meu inglês era intermediário para uhum. avançado e de muitos anos de estudo, e aqui eu não entendia nada. Então, até você se É. acostumar Mas eu acho assim, até professor de com o inglês, viu? professor, aí eles Porque trocam os... é, até professor de inglês, porque quando, não exatamente na Irlanda, mas quando eu fui para a Escócia, que eu escutei eles falando, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou falar que eu sou professora de inglês, porque tá um pouco É muito complicado esse, difícil. sabe, é umas gírias, eles têm assim, um accent muito forte, muito esquisito, né? Por exemplo, eu lembro que uma guia, quando a gente estava lá na Escócia, ao invés de falar number three, ela falava three. Eu falava, meu Deus, Sim. sabe? E aqui eu não ensino isso para os meus alunos, eu ensino, meu Deus, se você falar tri, ninguém vai te entender e tudo mais. Então a gente perde um pouco o preconceito. E assim, eu acho muito legal porque eu sempre falo para os meus alunos, se vocês estão conseguindo se comunicar, se vocês entendem, a pronúncia ela é importante, mas não é tão importante assim. O jeito Não que é tão importante. se você consegue se comunicar de uma maneira efetiva, né? Então, isso eu achei engraçado. Mas aí depois de uns 2 dias eu já consegui acostumar o meu listening já.
Sim, é uma coisa que leva tempo para você acostumar, e é uma coisa que as escolas fazem bastante aqui na Irlanda, é depois de cada nível, a cada mês, eles os professores, porque você acostuma com o sotaque daquele professor. Aqui tem 26 estados, né, counties diferentes, e todos os counties têm um sotaque próprio. Então, quando você está acostumado com um professor, vai um professor de outra área, você tem que se acostumar com aquele, então eles vão treinando nesse sentido. E eu tive uma professora, a Alice, o amigo dela até hoje, ela casou com um amigo meu, brasileiro, e ela sempre falou para todo mundo, o que é ser fluente em inglês? Não é você falar correto ou falar do jeito mais bonito. Fluente significa que você está conversando em inglês. Se você consegue conversar, não importa como, você está se comunicando para tirar esse peso dos alunos, que você precisa praticar mais. E só praticando. Se a gente ficar fugindo da prática, não vai dar certo. E isso é uma coisa muito brasileira. A gente se coloca em posições que a gente não quer tentar, porque a gente acha que vai dar errado, é muito mais negativo, se coloca numa posição de inferioridade em relação às outras culturas e não vai atrás. E tudo que o irlandês quer é conversar com você, é te ajudar, te dar uma oportunidade, e a gente não vai atrás. Então, a diferença grande dos brasileiros que chegam aqui e vão procurar emprego, não esperam as coisas chegarem até eles. Não tem um brasileiro que eu conheço que vai procurar e não consegue o emprego. Tem essa questão que o irlandês ele gosta da mão de obra brasileira, porque a gente realmente é muito bom. A gente aprende a fazer muita coisa, a gente não tem preguiça, coisa que na cultura irlandesa eles têm um jeito deles de trabalhar. Então, os empregadores gostam bastante das outras culturas nesse sentido, principalmente da brasileira. Entendi, legal. Isso é verdade. Eu sempre falo para os meus alunos também, ser fluente, eu acredito que tem duas coisas. Ou você nasce, né, por exemplo, eu nasci nos Estados Unidos, sou fluente em inglês. Nasci no Brasil, sou fluente em português. Ok. Ou então, uma outra definição, a gente que já é adulto e aprendeu uma segunda língua, toda vez que você consegue falar com fluidez, ou seja, não importa se a preposição está certa ou não, se você está comunicando e a pessoa te entendeu, você está falando num ritmo legal, com fluidez, então você é fluente também. Então, tem essas duas definições aí. E eu tive uma experiência, depois de 1 ano, 2 anos já com visto de trabalho, eu aceitei fazer algumas entrevistas de emprego. Começaram a me convidar, e eu falei, eu quero participar, porque eu tinha feito até então uma entrevista de emprego e tinha dado certo, então eu falei, vou começar a participar de novas entrevistas. E eu fui para uma entrevista numa empresa grande, numa cidade do interior da Irlanda, e a primeira coisa que eu fiz depois da entrevista foi me desculpar pelo meu inglês. E a gerente da RH irlandesa, ela falou, se você não me falasse, eu não ia perceber que você não sabia falar inglês. Pra gente foi tranquilo. Então, que é uma coisa que a gente tem essa insegurança muito grande no Brasil. E eles não estão preocupados com o sotaque, porque a Irlanda se tornou um país que recebe muitas pessoas de diferentes nacionalidades. Então, assim, eles já estão acostumados que algumas pessoas não vão falar inglês. Nem eles falam inglês certo e correto. Nem a gente fala português corretamente, né? Não. A gente brinca, eu tô com inglês avançado e português ainda básico, assim, ainda não. Eu já tinha falado pra Gabi, nunca fui estudar línguas, então. É verdade. O inglês foi uma coisa, mas tive que fazer para conseguir. Teve que fazer. Ô, Lucas, e expectativa e realidade? O que aconteceu para você, assim? Expectativa era... Eu tive muita sorte por ser uma pessoa que não fica esperando as coisas acontecerem. Aconteceu muitas coisas. Nos primeiros 6 meses, a escola não quis renovar meu visto. Vários problemas burocráticos com meu visto. Não tinha lugar para morar, aluguel, pessoas indo embora. São coisas que ninguém te prepara. Você vem para cá, você é a única pessoa que você conhece, cria um nível de amizade muito grande. Como família, tem seu nível de amizade e as pessoas vão embora. Só que eu sempre não deixei me abater por essas coisas, seja ela qual for. Então, eu tive muita sorte em questão nas expectativas, o que aconteceu, as coisas aconteceram muito bem. E a expectativa que não foi tão boa, tão dimensionada, foi o clima. Porque as pessoas, por mais que elas falam para você que Limerick é a cidade mais cinzenta da Europa, vai chover 270 dias no ano, você não acredita, você não vai levar a sério. E você não percebe Brasil, o quanto... Né? Uma seca aqui, quase não chove. E você não percebe o quanto o céu azul faz falta. Nossa. Que é uma coisa engraçada. O céu azul. Você não vê céu azul. É muitas nuvens por ser uma ilha
e chove, e no mesmo dia pode nevar, pode chover, pode fazer sol, pode fazer calor, e E tudo um no vento, mesmo né? dia. Nossa, foi no inverno que eu fui ou foi no outono? Acho que foi no Foi no outono. inverno, Foi no inverno. outono. Nossa, mas Tem um quantos invernos? vento, um vento frio em outubro. Acho que foi outono. É. Outono. Nossa, um vento frio. Aí você saía na rua, você não vê a hora de entrar dentro de um bar, de um pub, só pra ficar quentinho, porque é muito vento, muito frio. É, assim, isso no outono, né? Sim. Tinha dias que durante o dia era 11 graus. Você fala, nossa, é maior frio, né? Para andar na rua com vento é Então, complicado. então a minha sugestão que eu sempre falo para os brasileiros, que é uma coisa que eu não esperava que Limerick ia ser tão cinzenta, a Irlanda ia ser tão cinzenta, ia chover tanto, só que não dá para ficar reclamando também. Isso é uma questão psicológica. Se você vem para cá, seja por um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, 6 meses, é uma questão de escolha. Não dá para ficar no Brasil e reclamar das coisas que tem no Brasil, e tem muitas coisas para reclamar, como tem coisas boas, e vir para a Irlanda e ficar reclamando das coisas que tem de ruim. Então, é aceitar de coração que a Irlanda não vai fazer tanto sol como o Brasil. É cinzenta, é. É cinzenta. Mas, em contrapartida, ela vai te oferecer outras coisas boas se você estiver disposto. Então, tirar isso da cabeça, vem para cá, foque no inglês, foque no seu plano, que é aprender inglês, seja trabalho ou uma experiência no exterior, e deixa as coisas negativas mais como experiência. Que legal, eu fiquei na Irlanda, aprendi que o sol é importante, vou aproveitar quando tiver mais tempo no Brasil e tá tudo certo. Legal. Então, nesse sentido, a expectativa, a pior coisa, com certeza, foi o clima, que é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu não me acostumei ainda, e os irlandeses falam, Lucas, mas nem a gente. Nem Pode a ficar gente. tranquilo. Eles também não se acostumam, porque aqui normalmente você tem 2 semanas de verão só, que era para ser agora, né? As últimas 2 semanas de julho e agosto, mas agora está chovendo. E na quarentena que ninguém podia sair, fez 2 semanas inteiras de sol. Ai, não acredito. Ai. Sim, 2 semanas inteiras de sol. Nossa. Fazer o quê, né? Acontece. Acontece. E Lucas, fazer uma pergunta para você. Você foi, né? Queria ficar aí por 8 meses, acabou ficando. Quando que você realmente decidiu que você queria morar aí mesmo? Que você queria ficar? Quando te deu assim essa vontade? Eu acho que eu não vou voltar mesmo com a família no Brasil, mesmo com tudo acontecendo. A parte mais difícil, acho, para todo mundo é deixar a família. Deixar a sua zona de conforto, os amigos, que a gente vai, conforme a gente vai amadurecendo, os amigos ficam mais escassos, os reais, os amigos mais próximos. Então, você deixou todos os seus amigos no Brasil e você tem que fazer novos amigos, tem que se abrir para fazer essas coisas. E eu não tinha ideia do visto de trabalho. Como quando eu cheguei eu não conhecia alguém brasileiro que tinha conseguido visto de trabalho, como todo brasileiro, eu fiquei, se vai dar errado, eu vou embora, nesse sentido. E como eu já estava acostumando, eu falei, se der certo, eu vou ficando e ver o que acontece. Então, quando saiu o visto, eu comecei a replanejar. Falei, então o meu visto vai até 2020 e eu vejo o que eu faço lá depois, né? Que eu vá embora e vai tudo certo. Só que nesse meio do caminho, você vai criando uma vida aqui. Você vai fazendo novos amigos, você vai criando uma rotina, e aí você vê outras possibilidades. Então, a Irlanda também dá visto da cidadania para quem trabalha ou mora aqui durante 5 anos seguidos. Então, eu, tirando o visto de estudante, em mais um ano e pouco, eu acabei de renovar meu visto para até 2022, eu posso aplicar para minha cidadania irlandesa, que é uma coisa a mais que eu possa ter, comparado com o Brasil. Se eu voltar, eu vou voltar no sentido, além da minha família, claro, passar férias, clima, eu vou voltar para um país que tem as suas dificuldades, a área que eu trabalho é muito concorrida, então os salários são mais baixos, e aqui eles tratam você como um deus. Então, o esforço para estudar 5 anos de engenharia, aqui eles pagam por esse curso. No Brasil, não. No Brasil, você vê vários engenheiros que não conseguem ganhar um salário. Vão tentar empreender, tem a dificuldade de se empreender no Brasil e não conseguem ganhar um salário bom, e aqui na Irlanda tem. Então, fazendo os prós e contras, nesse sentido, eu acho que eu fui refazendo os planos. E todo mundo me pergunta, Lucas, agora você resolveu ficar? E eu respondo para todo mundo, eu não preciso decidir agora. Não precisa. Não precisa. Você vai ficar com o resto da sua vida aqui? Não precisa decidir agora. Então, eu vou ficando, eu tenho visto até 2022. O ano passado eu comprei uma casa aqui,
Comprei Então. uma casa É. e Eu ia falar isso, mas eu falei assim, isso é pessoal, eu não vou falar, né? Mas olha que legal, você tá aí na Irlanda, tá com visto de estudante ainda, né? Tá trabalhando e tudo mais, mas você conseguiu comprar uma casa que é muito difícil para quem é brasileiro comprar uma casa no Brasil. Imagina você que é brasileiro e conseguiu comprar uma casa na Irlanda, sabe? Assim, é bem sim, legal. foi uma coisa bem, bem legal, porque eu tinha um plano, um sonho de comprar uma casa no sentido de investimento, porque, Uhum, ao contrário do Brasil, o aluguel aqui é muito caro. É uhum. muito, muito caro. Então, você vai conseguir quartos de estudantes. Então, eu pagava, o primeiro quarto que eu morei, eu pagava 200 no quarto para dividir com outras 5 pessoas, no quarto 280 euros, em um quarto. Muito caro, muito caro. E depois, com o tempo vai passando, isso vai aumentando, você vai, então, eu pagava 350 euros. Depois, quando eu fui morar sozinho, um aluguel de uma casa é 1.200 euros. Uhum. Nossa, é Então, se muito você caro. multiplicar isso em reais, é muito caro para um É, aluguel. Só que quando você consegue pagar, fazer o financiamento de uma casa, pegar a hipoteca, você paga muito menos do que isso. Bem próximo, quase que a metade. Então, uhum. a minha ideia era de fazer um investimento e, se eu pudesse, se desse tudo certo, comprar uma casa. Só que quando eu fui comprar casa, o banco falou, não, você não pode, porque eu não sou residente. Eu não tenho Uhum. cidadania. O que eu tenho é o visto de trabalho. E alguns bancos não dão financiamento para quem não tem cidadania. Porque as pessoas Uhum. podem ir lá, pegar um empréstimo, depois comprar uma casa e resolver ir embora. E aí, Uhum. o banco tem que vender a casa depois. E o que eu fiz foi mandar e-mail para todos os brokers, né, que Uhum. eu nem sei qual seria a tradução no Brasil para. Acho que a gente não tem esse intermediário Ah, eu acho para que na imobiliária é um corretor. um Como se fosse um corretor, corretor. corretor, Uhum. corretor de De imóveis. hipoteca. E eu Uhum. mandei para eu mandei para eles e eles falaram, Lucas, não tem como mesmo, só que a gente pode tentar uma exceção com o governo irlandês. Você tem um histórico bom, você trabalha na mesma empresa todo esse tempo, o seu salário está em crescimento, você tem uma estabilidade boa, eu acho que a gente pode tentar. E aí ela fez um dossiê sobre a minha vida, todos os investimentos que eu fiz no Brasil, bens e gastos aqui na Irlanda, e aplicou. E aí o governo respondeu ela dizendo que poderia aplicar para uma hipoteca, e aí eu consegui comprar casa ano passado. Olha E só aí que deu tudo legal. certo. E aí eu Muito vou bom. ficando. Então, se eu precisar ir embora, resolver ir embora o ano que vem, ou qualquer outra hora, eu posso alugar a casa e ainda viver de renda no Brasil com o dinheiro que eu ganhar da casa aqui. Então, nesse sentido, foi Foi uma uma questão boa de investimento. escolha. Foi uma boa Que deu, decisão. que deu tudo certo. Uhum. Lucas, para finalizar então o nosso bate-papo, que conselho você daria assim para as pessoas, para os alunos que querem mudar para a Irlanda? Como que você fala para eles se prepararem? Algum conselho especial? A primeira coisa que eu faria, que eu vejo muitas pessoas com a necessidade de sair do Brasil para estudar o inglês, que deveria ser a prioridade, mas vem com um outro objetivo, que é sair do Brasil, morar em outro lugar. No caso, eu escolhi a Irlanda também porque eu podia viajar na Europa, podia conhecer Uhum. outros países, e é muito mais fácil de fazer isso aqui. Os voos são ridiculamente baratos É para você barato poder mesmo. fazer isso. Só que a galera que precisa aprender inglês o que tem que ficar claro para todo mundo, você só vai conseguir um emprego bom, só vai conseguir um trabalho se você tiver um emprego. Não, falei besteira agora. Você vai O conseguir um trabalho, se inglês. conseguir um emprego, se tiver um Com inglês. certeza. É. Se tiver um inglês. E as pessoas às vezes esquecem desse detalhe. Você precisa do inglês o mais básico possível para conseguir. Então, quando você chega aqui com o inglês básico, você vai perder para outros concorrentes por conta do inglês. Se Uhum. você tem inglês bom, não precisaria. Então, se você investe um dinheiro do intercâmbio, que não é barato, é Uhum. caro, vai pagar em euro porque você tem que pagar os custos para aprovar a sua entrada no país. Se você comparar os meses que você vai estar estudando para aprender o básico no intercâmbio, que seria pelo menos 2 meses, porque você vai Uhum. estar em imersão, numa escola, todos os dias estudando, 2 meses, você vai gastar muito do tempo e do seu dinheiro para aprender o básico, que você, fazendo uma escola, o básico no Brasil, pagando o curso mais básico, com turmas, com 20 pessoas, não importa. Faça o curso básico lá para você aproveitar o intercâmbio aqui melhor. Porque não adianta você estudar É. 2 meses para aprender o básico, sendo que você poderia aproveitar os 6, 8 meses para melhorar o seu inglês e não aprender o básico. E aí Uhum.
porque você não vai conseguir um trabalho no começo. E nesse o conselho que eu dou para todo mundo. Melhora o seu inglês aí, porque em questão de benefícios, é muito mais barato você fazer um curso básico, mesmo com turmas, em duplas ou até individual. Pague esse investimento no curso de básico para intermediário e vem para cá conseguir pelo menos entender o professor, conseguir procurar um emprego, porque todo mundo vai querer trabalhar, de qualquer forma, para fazer um pouco de dinheiro, já que o salário aqui é bom, é o quarto melhor salário básico do mundo. Então, você vai conseguir alguma coisa, mas você vai precisar do inglês. Não importa se você tiver cidadania ou visto de trabalho, não importa nada. Importa que você tenha inglês, no mínimo, básico, para conseguir se comunicar e ir atrás das outras coisas. É porque muitos alunos, assim, para concluir a sua fala, muitos alunos, eles acham que eles têm o inglês básico, mas eles não têm. Então, tem gente que não sabe nem formular uma frase, e eles falam, meu inglês é básico. Não, o seu inglês não é básico, você não fala inglês, né? Eu sou bem realista, assim, com os meus alunos. Para você ter um inglês básico, né, de acordo com as referências internacionais, você precisa pelo menos ter aí 80, 120 horas de inglês cursado. Então, assim, se você sabe uma palavra ou outra, você não tem o básico. O básico, ele demanda um tempo. Você chega aqui e a realidade bate. Quando eu cheguei na época, em 2016, era comum as pessoas ficarem 2 semanas e ir embora. Porque aí elas se sentiam frustradas por conta do inglês, elas se sentiam frustradas porque está longe da família e amigos, e elas se sentiam frustradas porque o clima não é tão atrativo. Então, não tem muito o que fazer. E elas iam embora simplesmente porque a Irlanda não seria o lugar para elas. Então, é uma coisa que tem que se pesar. Até porque a vida na Irlanda, pensando se você quiser ir no pub, pelo menos 6 euros você vai pagar numa pint, num copo de cerveja. Então, é caro. É muito caro. Lucas, vou te agradecer então. Foi muito legal bater esse papo com você. Então, prazer foi meu. Gostei bastante. Espero que esse vídeo ajude aí as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre a Irlanda e como que é morar na Irlanda. Então, te agradeço imensamente. Depois você pode colocar também meu Instagram para a galera que tem interesse de vir para a Irlanda, para conhecer mais também. Tem amigos que têm cursos e agências de intercâmbio também, que tem curso para eles, e tirar qualquer dúvida sobre tanto na área de engenharia, como que é o mercado aqui, e também como que é a vida na Irlanda. Então tá bom, gente. Agora, até o próximo Gabi, vídeo. até mais.